Para darmos continuidade na história da educação brasileira, precisamos também passar pelo Plano de Organização e Estudos da Companhia de Jesus, ou simplesmente Plano de Estudos, que em latim é Horatio Studiorum, esse plano organizado pela Companhia de Jesus. Bom, antes de nós iniciarmos como foi esboçado todo esse plano de estudo, nós precisamos relembrar que a Companhia de Jesus foi uma das formas, ou se não a forma mais eficaz da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo e também na própria reforma da Igreja Católica. Os jesuítas, eles tinham inicialmente um objetivo, missionário, um trabalho missionário, mas depois a gente percebe que esses objetivos, esse trabalho vai se ampliando e aí vai ficando tanto um trabalho missionário quanto também um trabalho educacional. Inicialmente, não era um objetivo da Companhia de Jesus, dos jesuítas em terem colégios de forma de externato, O primeiro colégio jesuítico que nós vamos ter como forma de externato vai ser em Goa, em 1543, e esse colégio é fundado, então, por Francisco Xavier. Em 1548, a pedido do vice-rei de Messina, Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, ele funda, então, em 1549, em Palermo. O que nós vamos perceber aqui? Que o Colégio de Messina, ele vai ser aí o primeiro colégio da Companhia de Jesus com um formato clássico, completamente organizado, com um corpo docente de padres altamente qualificados. E o método que eles vão escolher para esse colégio vai ser o modus de Paris, um método parisiensis. Por quê? Porque Inácio ele já havia estudado em Paris, então boa parte desses padres também tiveram essa formação em Paris, e não vai ser usado o modus itálicos, mas sim o modus parisiensis. E esse modo parisiensis, ele tem ênfase em repetições, disputas, composições, interrogações e declamações, leituras, separação por classes e professores por matérias. E o que ocorre a partir dessa fundação do Colégio de Messina é que os pais vão percebendo que os seus filhos estão aprendendo muito mais nos colégios jesuíticos do que nos colégios anteriores. Então vai havendo ali uma busca, uma procura para mais vagas, para que pudesse ter mais formas de acesso, de ingresso dentro desses colégios jesuíticos. Sendo assim, vai se ampliando, então, vai se fundando mais e mais colégios da Companhia de Jesus. Inácio, vendo o sucesso desses colégios, a busca muito grande para que outras pessoas pudessem ingressar nesses colégios jesuíticos, ele tem esse desejo, então, de fundar um colégio em Roma, um colégio romano. Aliás, nenhum outro lugar melhor para se fundar um colégio senão o berço da cristandade, onde estavam ali as maiores autoridades da Igreja Católica. Então, em 1551, após uma doação de Francisco de Borja, o príncipe de Gândia, Inácio já tem o seu projeto concluído. Ele já tem, então, um colégio fundado em Roma. Esse colégio, depois, ele vai sofrendo aí ampliações, porque vai se aumentando o número de alunos. Fato é que esse colégio, depois, ele vai servir como exemplo para os demais colégios que vão sendo fundados pela Companhia de Jesus ao redor do mundo. Enquanto esse colégio romano se consolidava em Roma e vai se fundando diversos outros colégios, Inácio de Loyola ele traz uma preocupação, um alerta para que não fosse sendo fundados diversos colégios assim, sem mais, sem menos, mas era praticamente impossível. Afinal de contas, a Igreja Católica ela precisava se fortalecer, porque, como eu disse, também havia uma busca muito grande para ingressar novos externos dentro desses colégios, e aí é quase praticamente impossível, vai se fundando mais e mais colégios jesuíticos ao redor do mundo. A Companhia de Jesus, ela já tinha constituições que organizava, que traziam normativas, normas, regras de como funcionaria a Companhia de Jesus em diversos aspectos.
E a quarta parte dessa Constituição, ela tratava sobre o ensino dos jesuítas nos colégios. Porém, era só uma pequena parte. O próprio Inácio de Loyola, ele fala nessas constituições que deveria existir um plano de estudos, um plano que abordassem regras, que abordasse ali um plano de estudo e organização próprio para os colégios. Mais tarde, outros padres de diversas províncias vão sentindo essa necessidade também de ter um plano mais uniforme, mais sistemático para os colégios jesuíticos. Afinal de contas, se tem colégios em diversas localidades, há também bastante diferenças culturais, bastante diferenças de pensamentos. Então, até mesmo para tentar reduzir essas adaptações locais, reduzir essas diversas opiniões diferentes que estavam surgindo ali, isso vai também fortalecer a necessidade de um plano de ensino para esses colégios. Então, o plano de estudos e de ensino uniforme e sistemático, diziam eles, traria imenso benefício à igreja e à própria companhia. A expansão rápida e significativa desses colégios jesuítas trouxe bastantes desafios de ordem e de administração que precisavam ser enfrentados. Então, eles precisavam tomar algumas ações, e uma dessas ações foi a de comissários gerais. Então, esses comissários gerais, esses inspetores de ensino, faziam as visitas nos colégios, porém eram visitas periódicas e existiam vários comissários gerais. Ou seja, quanto mais pessoas diferentes tem e quanto mais longe ficam essas visitas, mais tem uma falta de uniformidade nos colégios e no sistema. Então, essa adoção de comissários gerais, de inspetores de ensino, elas não vão ser suficientes para manter a uniformidade dos colégios do qual tanto buscava. E aí evidencia ainda mais a necessidade de um plano de estudo sistemático e uniforme para dentro desses colégios jesuíticos. Primeiros esboços do Ratio Studiorum. Desde a fundação do Colégio de Messina, Padre Nadal já vai fazendo os primeiros registros e arquivos dessas experiências. Em julho de 1551, ele tem uma descrição completa do currículo e dos métodos seguidos no Colégio Siciliano. Esse será um dos primeiros esboços do futuro Ratio Studiorum. No entanto, esse esboço inicial era um documento mais regional e específico. Será enviado de Roma para os estabelecimentos que iam fundando nos diferentes países da Europa. De 1552 a 1557, o Padre Nadal percorre quase toda a Europa como delegado de Inácio para explicar e promulgar as constituições da ordem. De 1564 a 1566, ele governa como reitor. Foi provavelmente nessa época que, enriquecido das mais largas experiências que teve a observar, uniformizar a organização e o funcionamento dos colégios em Portugal, Espanha e Germânia, que ele reviu o seu plano de estudo, de Estudios Societatis, escrito em Messina, posto em execução durante o seu reitorado. É aqui que nós teremos, então, a primeira revisão da Ratio Studiorum em 1566. O trabalho de Nadal devia ser continuado por Ledesma, e a missão de Ledesma foi rever e ampliar o programa de estudos em vigor no Colégio Romano desde a sua fundação. Dos 132 documentos publicados no volume Monumenta Paedagógica, 59 foram por ele atentamente transcritos ou anotados e corrigidos. Dessa experiência saiu o De Ratio et Ordine Studiorum Collegii Romani, que na sua intenção deveria servir de norma a todos os colégios da companhia. Porém, o seu autor foi colhido pela morte em 1575. Ainda assim, representa a maior contribuição individual na elaboração do Ratio definitivo de 1599. Então, nós vamos percebendo os primeiros esboços aí do futuro Ratio Studiorum. Por que futuro Ratio Studiorum? Porque nós vamos percebendo que cada vez que vai se fazendo uma revisão
ou cada vez que vai se passando pela mão de outras pessoas, ele vai tendo diversas nomenclaturas diferentes, vai se ampliando-se as visões, tornando, né, claro, esse plano de estudo mais uniforme, mais sistemático, e aí nós vamos percebendo as mudanças que vão ocorrendo. Ficou a cargo do padre Cláudio Aquaviva dar continuidade nesse plano de estudos. Ele foi eleito numa congregação geral em 1581, e nessa mesma congregação onde ele foi eleito, ele nomeia já uma comissão com 12 membros de diferentes nacionalidades para poder contribuir, para poder conseguir ajudar a fazer o prosseguimento desse plano de estudos. Porém, essa comissão não vai para frente. Em 1584, então, ele nomeia uma nova comissão, formada por 6 membros de diferentes nações da Europa, para dar continuidade, para dar prosseguimento nesse plano de estudos. E esses membros, eles passavam 3 horas do dia consultando e discutindo a respeito desses documentos, e no restante dos dias eles faziam análise desses documentos que foram sendo acumulados por mais de 40 anos. Embora tenha sido enviado em 1586 a todos os provinciais, o plano de estudo, né, Horácio Studiorum, ainda não tem força de lei, não é algo normativo, não vai ser implementado ainda nos colégios da Companhia de Jesus, mas ele é enviado aos provinciais para que sejam escolhidos 5 padres abalizados ali de cada província para que pudessem fazer discussões e dissertações pedagógicas a respeito desse documento. Então, ele era muito mais ainda estava na parte muito mais discursiva do que imperativa, porque ele ainda não ia ser aplicado nos colégios. Como eu disse, então em 1586 esse texto foi encaminhado para os provinciais e os críticos eles discutiram bastante a respeito desses textos, né, desses que estavam já na Horácio Studiorum, e discutiram diversas questões, como seria o trabalho dos professores, se iria ser ensinado o grego junto com o latim, e outras questões que foram discutidas. Mas os críticos eles concordavam em 2 questões em relação a esse plano de estudos. A primeira é que o texto estava bastante impreciso no sentido das discussões pedagógicas que estavam sendo feitas ali nesses textos, né, longos textos relacionados a discussões pedagógicas, e isso não havia tanta necessidade assim, né, na visão de muitos. Uns eram a favor, né, dessas discussões pedagógicas, mas outros eram contra. Mas em sua parte, a maioria, eles tiveram ali, foram contra essas discussões pedagógicas para o objetivo que tinha esse plano de estudo, que era ser mais uniforme, trazer uma uniformidade maior para os colégios, trazer uma organização para os colégios. Então, era muito mais uma questão de uniformidade, uma questão muito mais de ordem, de organização, do que de tratado pedagógico em si. E a segunda questão que eles discutiram, né, que os críticos também concordavam, era quanto à prolixidade do texto, que os textos estavam bastante prolixos, ou seja, bastante repetitivos. Precisava reduzir esses textos, tirar essas repetições que estavam sendo desnecessárias. Com as sugestões que foram feitas em 1586, Horácio Studiorum passa por uma mudança radical. É eliminada as discussões e dissertações pedagógicas que justificavam ali, que falavam sobre as questões práticas, e o que se tem a partir de então é um código de regras para professores, administradores e alunos. Esse plano de ensino também já não é mais um anteprojeto, mas sim um código de leis que deve ser colocado em prática imediatamente. Não de caráter definitivo. Afinal, esse plano de estudos vai ser levado para os colégios de forma em caráter experimental, durante 3 anos. E após essa experiência de 3 anos, será encaminhado então os resultados dessas experiências para Roma para ser promulgado de maneira definitiva em 1599. Terceira revisão. A prova de fogo da experiência já havia sido feita. E a partir de 1594 começa a chegar em Roma
os primeiros resultados dessas experiências. Então, começa a chegar em Roma ali as observações da Germânia. Em 1596, as de Castela. Em 1598, outras mais da Germânia e assim de outras províncias. E o que se tem ainda é uma crítica referente a Horácio Studiorum. Por quê? Se antes os críticos estavam discutindo bastante a relação quanto à imprecisão desse plano de estudos, que já havia sido retirado, né, na segunda revisão, que era a imprecisão em relação às discussões e dissertações pedagógicas em relação à prática, mas ainda ficou a questão da prolixidade do texto. O texto ainda era bastante prolixo. Sendo assim, de 400 páginas, faz uma redução para 208 páginas. E das 837 regras existentes na segunda revisão que fora feita, diminui drasticamente para 467 regras. Sim, as 467 regras famosas desse Horácio Studiorum, desse plano de estudos. Isso feito em janeiro de 1599, uma circular comunica a todas as províncias a promulgação definitiva da Horácio Studiorum. Já não é mais um projeto, e sim uma lei que representava uma experiência de quase meio século. Finalmente, temos a promulgação definitiva da Horácio Studiorum. Revisão de 1832, última revisão que nós vamos falar aqui sobre a Horácio Studiorum. Lembrando que os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759, porém houve uma supressão dessa ordem em 1773, ou seja, os jesuítas eles passam um bom tempo sem realizar esse trabalho educacional, e quando eles voltam, a partir da regra 39 provincial que tinha, né, que há no Horácio Studiorum, ela dá uma abertura para que se possa fazer adaptações, flexibilizações que fossem necessárias por conta do tempo, por conta de pessoas, das diferenças locais existentes, e é feita uma nova revisão. Porém, essa revisão não foi aprovada por nenhuma comissão geral, então ela não tem força de lei, não é algo impositivo como as versões anteriores, é algo assim mais normativo, de direcionamento mesmo, para que se fosse necessário fazer alguma adaptação ali no colégio, eles tinham esse respaldo através dessa regra 39 provincial. Afinal de contas, também já tinha se passado mais de 200 anos, então muita coisa havia sido mudada. O que nós vamos levar bastante em consideração aqui vai ser a última revisão feita, a promulgação definitiva da Horácio Studiorum em 1599, com certeza é algo fundamental, é algo muito importante para a história da educação brasileira, é algo que vai refletir bastante na nossa educação. Eu ainda vou fazer mais 1 ou 2 vídeos referentes a esse assunto, tem bastante coisa ainda a ser tratada, bastante coisa ainda a ser vista a respeito desse assunto. Gente, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o estudo de vocês. Vou deixar o convite para vocês que não estão inscritos se inscreverem no canal. Seguirem também o Estudo Pedagógico no Instagram, Estudo Pedagógico 1, Facebook, Estudo Pedagógico. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!